Turma, todos muito bem-vindos novamente, sejam bem-vindos aí, um ótimo dia para nós, né? Falar aqui rapidinho acerca da nossa prova inicial, que eu acho que é bem importante a gente falar, apesar que a prova não teve nenhum segredo e nada de mais, não, mas houveram alguns tropeços de algumas pessoas, tá? E até mesmo na forma de correção eu peguei bem leve, porque a intenção aqui, primeiro, é conhecê-los e, segundo, também a gente desenvolver e trabalhar essa questão do raciocínio lógico. Então, a primeira questão vinha e falava lá, a empresa ABC Extratora de Minerais S.A. atua no município com extração de minerais, pagando assim todos os tributos atinentes à sua atividade de extração e, inclusive, outorga aos poderes públicos para extração mineral. Em fiscalização do município, este verifica que a empresa deveria realizar o tratamento de água utilizada para a produção e somente após despejá-la no leito do rio que circunda a mesma. Por tal conduta, o município majora o tributo pago pela empresa sob a alegação de que isso seria uma forma de compensar e penalizar tal ato de poluição daquele manancial. Você, funcionário da empresa, recebe referido tributo para pagamento. O que faria justifica, né? Parece simples, mas muitas pessoas, ao julgar isso no Google, acharam que existem diversas cobranças lá por extração mineral, e realmente existem. Mas não é essa matéria e não foi isso que a gente estudou. Então, exemplos, existem as famosas CEFENs, que são as contribuições para explorações minerais, que principalmente no estado de Minas Gerais há muita discussão e briga aí entre União, o estado e até o município onde está sediada a mineradora, porque essa contribuição ou essa taxação, a se chamar assim, ela gera diversas questões discutíveis nos âmbitos tributários, mas não era essa a intenção nossa. A intenção aqui era uma intenção muito simples, de você analisar que o que está se falando aqui é que o ente tributante, não interessa qual, ele iria passar a tributar com valor agravado ou a mais, justamente por conta da atitude de poluir. E, com base nisso, era só ir lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional e justificar que o tributo não pode ser incidente sobre um ato ilícito, porque você utilizar o tributo com o intuito de multa, você desconfigura o que é tributo, que é o artigo 3º do Código Tributário Nacional, onde fala que tributar não constitui sanção de ato ilícito. E pela análise da questão, o que o ente tributante ali estava fazendo era sancionar a empresa por uma ilicitude. Era tão somente isso. Vocês veem que a questão ela é grande, ela traz muita informação, ela traz muita coisa que, em tese, no direito tributário, você não precisa preocupar. Você não precisa falar ali da exploração mineral, você não precisa falar ali... Eu recebi questões e respostas com muitos artigos constitucionais sobre exploração ambiental, mas não era esse o cerne da questão. Ah, professor, está certo ou errado? Eu considerei muita coisa, mas vocês têm que tomar cuidado, que nós estamos treinando aqui, são para provas, e provas principalmente de OAB, independente se você vai fazer a minha matéria ou qualquer outra matéria, né? Por que disso? Porque a intenção é justamente a aplicação do que vocês estão aprendendo e conhecendo. Eu não perguntei, me defina o que é tributo. Eu perguntei a mesma coisa, só que de outra forma, dando um caso prático, que a sua resposta era: não é possível ser feito isso, porque a definição de legal de tributo é artigo 3º do CTN, e nesta definição fala-se que não pode ser penalizada a empresa por meio de tributo. Penalização é feita por meio de outra questão que se aplica multa e não tributo. Ponto, era só isso. Então, gente, a intenção aqui é mostrar para vocês que a forma de perguntar é diferente, mas a resposta era muito simples. A resposta era mais ou menos: o que é tributo? E, neste caso, o tributo é aplicado ou não? Era somente isso. Então, quando vocês começarem a treinar para a prova de OAB ou para a prova de concurso,
qualquer prova que se vale, vocês vão ver que jamais eu vou ter uma pergunta aberta no sentido assim, me defina isso. Não, eu vou ter um caso onde eu parto do pressuposto que vocês já têm essa definição legal, ok? A outra questão era, ao pegar um ônibus para ir trabalhar, você acompanha a conversa de dois passageiros referente ao alto valor da passagem cobrada. Na conversa, os dois chegam à conclusão que a passagem cobrada é uma taxa extremamente alta que não poderia o município fazer uma lei impondo valores tão elevados. Aponte o que há de errado na conversa e justifique. Primeiro falar, né, como a gente aprendeu aqui, que a passagem de ônibus não é pago por meio de taxa, e sim uma tarifa ou um preço público que é estipulado mediante um contrato administrativo, e o que difere a tarifa da taxa são duas coisas básicas. Primeiro, a obrigatoriedade, que não existe dentro da tarifa e a taxa é compulsória, conforme o artigo 3º, e a segunda questão, que a tarifa ela é entabulada mediante um contrato administrativo entre a empresa e a concessionária de transporte urbano, né? Que no caso aqui pode ser um município, e a taxa é estipulada mediante lei. Era somente isso, ok? E a última questão, o governo federal está em uma árdua luta junto aos congressistas para conseguir a aprovação da reforma tributária no concerne ao imposto de renda. Ainda esse ano, tendo em vista o exposto, por que de tal conduta? Ô, gente, isso aqui eu fiz até muita vista grossa na hora da correção, tá? Por quê? Porque o princípio aqui era o princípio somente da anterioridade. E aí, se você colocou anual, mista, nonagesimal, eu nem entrei no crédito disso, não. Tá? Mas a anterioridade aí é uma anterioridade anual, e aí um tanto de gente julgou no Google, ou as pessoas começaram a dissertar, aquelas que não julgaram no Google, que o imposto de renda é X, é Y, é Z, que tem que fazer reforma, que não tem que fazer reforma. Eu não perguntei nada disso. Isso eu estou chamando a atenção. Então, teve gente que colocou lá princípio de A, princípio de B, princípio de C. A maioria eu até admiti, a maioria eu até aceitei. Tá? Vamos lá, turma. Por que eu estou chamando a atenção por isso? Porque a gente tem que tomar um grande cuidado entre expor a nossa opinião e responder aquilo que está sendo perguntado. Quando a gente vai fazer uma avaliação, e principalmente um concurso, ou uma OAB, etc. e tal, a gente não sabe quem que vai corrigir. E a gente não sabe quem está do lado de lá. E a gente não sabe qual que é a opinião daquela pessoa. Então, tomem muito cuidado, porque eu senti demais aqui muitas pessoas expondo opiniões sobre a reforma XYZ. Não foi isso que a pergunta fez e te perguntou. A pergunta falou assim, tem que aprovar ainda este ano. Qual que é esse princípio? Da anterioridade. Não é princípio de transparência, não é princípio da capacidade contributiva, não é o princípio da irretroatividade, não é o princípio... Qual outro que citaram? Citaram mais um tanto de princípio. Então, assim, cuidado, fiquem e foquem tão somente na pergunta, não extrapolem o que está sendo perguntado, tá? E muito cuidado, não dê opinião, tá? Por quê? Porque hoje, principalmente nos nossos dias atuais, tem muita gente que adora dar opinião, mas não está sendo perguntada a opinião. Está sendo perguntado o que a técnica deve ser aplicada ali, aquele caso em comento. Tá? Tomem bastante cuidado com isso, tá, turma? Fica aí essa dica aí para todos vocês também. Alguma dúvida quanto a essas questões ou não? Tá tranquilo? Então, beleza. Vamos lá para a aula de hoje, então. A aula de hoje, continuando aqui os nossos princípios tributários, né? Nós fechamos aí o artigo da Constituição, e a primeira coisa que nós temos na aula de hoje é falar um pouquinho do papel da lei complementar no nosso sistema tributário nacional, né?
Eu já li com vocês, nós já estudamos aqui dentro de sala de aula, o artigo 146 da Constituição. E ele fala justamente isso, né? Cabe à lei complementar, inciso 1, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Essa conflito de competência, ela fala justamente sobre legislações que podem dispor sobre a mesma coisa, que ora pode ser de competência de um ente e ora competência de outro ente. Então, exemplo, nós temos o IPTU, que é um Imposto Predial Territorial Urbano, que é de competência dos municípios, e temos o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, né? Então, nós temos a legislação e a lei complementar regulando o que é rural e o que é urbano, para você não ter tributação sobre propriedade imobiliária de duas formas diferentes, tá? Além disso, a nossa lei complementar, ela tem a função de trazer e regular a limitação do poder de tributar. E essa limitação do poder de tributar também está lá no artigo 150 que a gente estudou, da Constituição, que é os princípios constitucionais tributários, tipo, tributa-se até determinado ponto, tributa-se até determinado estabelecimento aí, tá? E, além disso, o artigo 146, ele traz e estabelece regras em questão de matéria de legislação tributária, né? Então, ele consegue definir aí o que é o fato gerador, quem que é contribuinte, qual que é o conceito adequado, como que se dá toda essa questão. Então, só relembrando, nós já falamos aí do artigo 146 da Constituição, e é importante a gente falar isso também. Depois, nós temos também as competências que vocês estudaram lá em Direito Constitucional, e o Direito Constitucional ele traz lá a competência concorrente entre os estados, municípios e União, né? E é muito interessante, exemplo, nós não temos lei complementar, gente, sobre todas as matérias tributárias. Então, exemplo, nós temos lá no artigo 155, inciso 2 da Constituição, assim, compete aos estados instituir, aí inciso 2, ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Existe uma lei complementar, que é a Lei Complementar 87 de 1996, que fala lá e traz toda a definição e traz toda a concepção do ICMS, correto? E cada estado pega esta lei complementar, que é uma lei complementar nacional, e faz a sua legislação própria do ICMS. Da mesma forma, existe lá, no artigo 155, que compete cada estado legislar sobre IPVA. Só que a gente não tem uma lei complementar do IPVA, ou seja, regras gerais. E aí, lá no artigo 24 da Constituição, a gente traz uma competência concorrente. E no parágrafo 3º do artigo 24 fala: inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados terão uma competência legislativa o quê? Plena. Então, uma vez que não tem uma regra geral de lei complementar do IPVA, cada estado faz a sua legislação do jeito que bem entende. Então, é uma competência concorrente, e como a União não traz uma regra geral para todos os estados, cada estado legisla de forma o quê? Plena. Inclusive, essa questão aí eu cobrei agora na prova de tributário 2 da turma lá, justamente para explicar isso, porque eu ensino o IPVA em específico e volto e trabalho totalmente essa situação na matéria e lá quando eu ensino, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Tá todo mundo caladinho? Por mim tá tranquilo, professor. Então, joia. Aí, continuando, turma, aqui na questão nossa de competência, nós temos aí também, né, que em matéria de lei complementar, também, quando vai se falar em tributo, nós temos que falar também da obrigação tributária, do lançamento, crédito, prescrição e decadência. Isso tudo a gente vai trabalhar
aqui o adequado tratamento tributário às cooperativas e a diferenciação do tratamento tributário, que é justamente o que o Simples Nacional ele pega aí essas questões. E a nossa outra questão da aula de hoje também, que a gente fala, é justamente entrando agora na segunda parte do nosso Código Tributário Nacional. A partir de agora, turma, a gente começa a usar mais o Código Tributário Nacional e a gente vai estudar justamente o livro 2. A primeira coisa aí do Código Tributário que a gente tem que revisar e tem que falar novamente a respeito dele é que o Código Tributário Nacional nosso, ele adveio após o golpe militar. Então, nós tivemos o golpe militar em 1964 e em 66 foi instituída a Lei 5.172. E esta legislação, 5.172, ela vem e institui o Código Tributário Nacional. Então, o nosso Código Tributário, quando ele foi instituído, a Constituição, então, vigente, ela não tinha na Constituição o que era lei complementar. Então, era tudo lei ordinária. Só que o nosso Código Tributário Nacional, isso eu já falei também, eu volto a repetir, ele foi recepcionado pela Constituição de 88, que é a nossa Constituição vigente, com força de lei complementar. Uai, professor, por que ele foi recepcionado com força de lei complementar? Porque ele tem todas as características que o artigo 146 da Constituição determina. Então, o nosso Código Tributário Nacional tem força e tem validade como lei complementar. Tá? Isso já foi amplamente discutido junto ao Supremo, e aí o Supremo convalidou e pacificou esse entendimento. O nosso Código Tributário Nacional, gente, ele é dividido pelo livro 1 e pelo livro 2. O livro 1, nós já estudamos ele do artigo 1º até o artigo 16, que foi o que é tributo, definição, quais as espécies. Falamos o artigo 16, o que é imposto. Falamos o artigo 77, 78 e 79, que é o que são as taxas. E falamos o artigo 80 e 81, que é o que é contribuição de melhoria. E agora a gente entra no livro 2. E o livro 2 fala justamente de todas as normas. Então, a gente pensa no Código Tributário Nacional como se fosse uma vida, né? Ou seja, o nascimento aí de um tributo, no livro 2, até a morte dele, ou até a satisfação dele. Ou seja, como que eu constituo um tributo, que é justamente, primeiro, com a instituição de uma lei, nós já aprendemos lá o princípio da legalidade, no artigo 150 da Constituição, né? E além de como eu constituo, o que esse tributo vai ocasionar, quem que vai ser responsável, quem tem que pagar, como que vai fazer, até a satisfação dele, o pagamento ou uma morte dele, aí, vamos chamar assim, né? Por uma eventual prescrição, extinção, decadência ou algo correlato também. Então, no livro 2 do Código Tributário Nacional, nós entramos nas questões das normas tributárias. E aí pegamos o artigo 96 a 112, que fala justamente da aplicação, interpretação e vigência dessas normas tributárias, onde fala-se justamente tudo que temos de normas tributárias em questão de legislação. Depois entramos no artigo 113 até o 138, que fala das obrigações tributárias, que são bem semelhantes com as obrigações civis. Do 139 ao 193, o crédito tributário, onde a gente configura, formaliza o crédito tributário. Tá? Depois, a administração tributária, o que é, e disposições finais. Ou seja, a partir da próxima aula, a gente começa a falar como que se dá esse nascimento do nosso tributo até a sua, vamos falar assim, morte. Então, já para a gente iniciar, peço aí para vocês para abrir o Código Tributário Nacional, o artigo 96, por favor, turma. Alguém lê para mim.
Lê todo mundo junto, não, porque senão dá confusão, hein? Artigo 96. A Obrigado. expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, o seguinte, a gente vê aí, né, livro segundo, que eu expliquei para vocês, normas gerais aí de direito tributário, o que é a legislação tributária, e aí a gente fala o que é disposição preliminar. Então, legislação tributária, gente, é a lei, tratado, convenção, decreto e qualquer norma em matéria tributária. Ou seja, a legislação é o conjunto de tudo. É o conjunto das leis, dos tratados, convenções, decretos e qualquer norma complementar. Pegadinha de OAB. Eles trocam e colocam assim, a expressão lei tributária compreende as leis, os tratados, etc. e tal. Não. Lei tributária é diferente de legislação tributária. A lei tributária faz parte da legislação tributária. Agora, a legislação tributária não é somente lei tributária. Entenderam a diferença? Cuidado. Eu já vi muita gente escorregando em prova fechada quanto a essa questão aí. E eles misturam justamente o termo legislação com lei. Lei é uma espécie. Legislação é gênero. Ela abarca lei, ela abarca tratado, ela abarca convenção, decretos e normas complementares. Artigo 97. Professor. Diga, Magna. Não, é Rose. Rose, desculpa. Tudo bem. Legislação é o mesmo que ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico também corresponde a tudo isso? Eu falaria que o ordenamento jurídico está dentro da legislação tributária. Eu não falo que é a mesma coisa, porque o ordenamento jurídico, eu posso entender ele como normas complementares. Tá? Complementares? Pode falar. Não, então, porque na minha concepção, e por isso que eu estou fazendo essa pergunta, o ordenamento jurídico englobaria tudo. Todas as leis, normas, não é assim, então. Não, o ordenamento jurídico é porque a gente tem que fazer uma interpretação restritiva, bem ao pé da letra aqui. Então, aqui fala-se tão somente legislação tributária. O ordenamento jurídico, eu posso ter vamos falar assim, uma interpretação do que é o ordenamento jurídico muito mais amplo do que a própria legislação tributária. Então, assim, para não se ter este problema, tá? Lembre sempre da legislação tributária. Quando eu falo em ordenamento jurídico, eu estou pegando, acho que ele chega a ser muito mais amplo do que a própria legislação tributária. Tá? Porque o ordenamento jurídico, olha só, eu estou falando legislação tributária, eu estou falando algo específico de direito tributário. Quando eu falo em ordenamento jurídico, eu estou pegando tudo. Eu falaria que ele é muito maior, engloba muito mais. Eu poderia falar que o ordenamento jurídico está englobando a legislação tributária, que está englobando tratado, convenção e decreto, entendeu? Ok, professor. Valeu. Obrigada. Nada. Aí, no artigo 97 do Código Tributário Nacional, nós temos justamente o quê? Somente a lei pode estabelecer. Inciso 1. Instituição de tributo ou sua extinção. Ou seja, turma, vamos lembrar, né? Só posso criar e acabar com o tributo mediante lei. É muito legal que agora a gente começa a ler esses dispositivos aqui infraconstitucional, ou seja, do Código Tributário Nacional, e muita coisa vocês vão ver que eu já ensinei para vocês e vocês já têm isso aí. E o que a gente vai falar agora é apenas a teoria de como que são essas questões. Então, quando a gente falou lá no artigo 150 da Constituição do princípio da legalidade, agora eu estou fazendo referência no Código Tributário Nacional
no artigo 97, mostrando que o tributo só pode ser criado mediante lei. Né? Inciso 2. Também somente a lei pode instituir a majoração de tributos ou a sua redução, ressalvado essas questões dos artigos que depois a gente trabalha. Ou seja, somente mediante lei que eu posso aumentar ou diminuir o quê? Os tributos. Inciso 3. Somente lei pode estabelecer o fato gerador da obrigação tributária principal, que é o que é o fato gerador? Aquilo que vai fazer eu pagar o tributo. Somente a lei, inciso 4, pode fixar a alíquota e a base de cálculo, ou seja, somente por lei que eu posso falar como que se calcula e qual que é o percentual que se paga. Somente a lei pode combinar penalidades para ações ou omissões, ou seja, tem que estar na lei como que você vai ser penalizado se você descumprir aquela obrigação tributária ou não. Somente a lei vai criar a hipótese de exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário ou dispensa ou redução desses créditos tributários. Ou seja, a lei vai vir e falar lá, né, como isso se dá. Então, exemplo, gente, vamos pegar o IPVA, Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, né? E aí você tem o IPVA. O que a lei fala? O fato gerador, ser dono, proprietário de veículo automotor. Base de cálculo, um percentual sobre o valor do veículo no mercado. Alíquota, um percentual sobre o tipo de veículo que você tem. Penalidade, se você não pagar em dia, você paga com multa. Né? Então, isso tudo a lei, ela vem e dispõe. E tudo isso, para você mudar e alterar, tem que ser mediante o quê? Lei. E aí o parágrafo 1º vem e fala: equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo, que importe torná-lo mais oneroso. Então, às vezes, eu não aumento a alíquota, mas mudo a forma de calcular o tributo. Isso é a mesma coisa que aumentar o tributo. Tá? Então, tem que ter esse grande cuidado. Parágrafo 2º. Não constitui majoração de tributo para os fins do disposto no inciso 2 deste artigo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Ô, professor, explica isso. Olha que interessante. Nós temos uma questão, turma, inclusive cobrei na prova de tributário 2, do IPTU. O IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, ele foi atualizado pela prefeitura. Mas a prefeitura aumentou? Não, ela apenas atualizou a planta de Belo Horizonte, que ela fez um georreferenciamento com os drones. Vamos supor lá, a Rose ainda está aí? Tá. A Rose casou, e quando ela casou, ela montou lá um terreno dela de 1.000 metros quadrados, apenas uma sala, uma cozinha e um quarto com banheiro. E depois os anos foram passando, a Rose nunca mais informou nada na prefeitura, e essa casa dela lá, que eram 3 cômodos, virou uma mansão de 2 andares, etc. E a Rose nunca informou nada. E a prefeitura fez um georreferenciamento, atualizou os dados cadastrais, e a Rose, que pagava R$1.000 por ano de IPTU, passa a pagar 5.000. Isso foi aumento? Foi apenas atualização dos dados cadastrais. E por conta de estar desatualizada, ela começa a pagar o valor devido. Tá? Então, isso acontece demais, e isso é pergunta de prova também. Nós temos uma súmula que é bem interessante. Deixa eu abrir aqui para vocês. Se me fala a memória, é a súmula 160 do STJ, que fala assim: é defeso, é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Só que índice superior, mas pode o município, todo ano, atualizar o IPTU até o limite da inflação. Tá ok? Por meio de quê? Por meio de decreto. Então, cuidado aí com pegadinha, marque aí quem está com o Vadmecum aberto
esse inciso 2 aqui do 97, faz uma setinha dele para o parágrafo 2º e coloca assim do lado, vide súmula 160 do STJ. Tá ok? É extremamente importante e válido aí vocês atentarem para isso. E o artigo 98 fala, os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pelas que lhes sobrevenham. Ou seja, gente, o tratado e convenção internacional, ele também se sobrepõe a essas regras aí dos nossos direito interno aqui. E o conteúdo e alcance dos decretos restringe-se às leis em funções dos quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas na lei. Ou seja, o decreto e aí toda a questão que vem a regulamentar o que a lei fala tem que ser observado de acordo com o que a lei dispõe. Tranquilo, turma? Sim. Hoje é Qual somente que é a isso. súmula, Puglia, que você falou agora? 160 do STJ. Tá? Puxa uma setinha aí, coloca do lado aí, que quando você estiver estudando, isso vai fazer diferença. Isso é muito cobrado em prova. Beleza. Ok? Ô, turma, por hoje é só. É revisão e voltando aí com a matéria com força total. E até semana que vem, se Deus quiser. Diga, pode falar. Rapidinho, só sobre a aula, que eu acabei ficando perdido um pouquinho no início da aula, porque a gente entrou na aula 9, e aí eu vou precisar rever a aula. A aula 8, que está falando sobre as imunidades tributárias, ela foi trabalhada junto com a aula 7, na aula do dia 4? Sim, ou eu não dei ela para vocês? Para mim, eu já dei ela para vocês, no meu controle aqui. Porque a aula do dia 4, a aula principal foi dia 7, aí pode ser que tenha trabalhado a aula do dia 8, eu só não tenha visto o material escrito. Exato. Do dia 8. Mas está lá no nosso sistema. Não, mas aí eu revejo a aula lá do dia 4, tranquilo. Perfeito. E qualquer coisa é só você me falar aqui, na próxima aula, que a gente tira qualquer dúvida necessária. Beleza. Tá joia? Tranquilo. As notas já foram lançadas? Lancei agora, tudo agora. Ah, beleza. Tá joia? Então, beleza, turma. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus, viu? Um abraço, professor. Com Deus também. Abraço. Boa semana, um abraço. Fique com Deus.